Em meio ao luto de uma nação, quando tudo parecia desmoronar, Isaías teve uma visão, mas não era uma visão qualquer. Ele viu o trono de Deus, viu a glória, os anjos, o poder e a santidade que transcende tudo o que conhecemos. E essa experiência não apenas marcou a vida dele para sempre, mas também mudou o rumo de sua missão profética. Neste vídeo, você vai mergulhar na poderosa passagem de Isaías capítulo 6 e descobrir como essa revelação divina ainda fala alto aos nossos corações. Prepare-se para uma experiência arrebatadora. O capítulo 6 do livro de Isaías não começa com uma simples informação cronológica. Ele se abre com um marco emocional, um divisor de águas para o profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa frase carrega muito mais do que parece. Uzias foi um dos reis mais bem-sucedidos de Judá. Seu reinado foi longo, estável, marcado por conquistas militares e prosperidade, mas também foi manchado por orgulho e desobediência. Sua morte não foi apenas o fim de uma era política, foi o fim de um senso de segurança para toda a nação. E é nesse cenário de instabilidade e dor que Isaías é transportado em espírito para o coração do universo, o trono de Deus. A cortina do invisível se abre e, de repente, Isaías está diante do próprio Criador. O que ele vê é indescritível. Ele tenta colocar em palavras humanas aquilo que está muito além da compreensão. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e sublime, um trono que não está em Jerusalém, nem em qualquer palácio terrestre. É o trono do universo. As abas de suas vestes enchiam o templo, uma imagem que transmite majestade, grandeza e presença incontestável. E não está sozinho. Ao redor desse trono, há seres celestiais conhecidos como serafins. Não são anjos comuns. Eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. E eles não param de declarar uma única frase, repetida incessantemente em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Pausa aqui. Essa cena não é simbólica apenas. Ela nos revela um princípio eterno. A santidade de Deus é a característica que mais define seu ser. O hebraico repete santo 3 vezes, uma ênfase incomum que aponta para algo absoluto, incomparável, completo. A presença de Deus é tão pura, tão intensa, que os próprios serafins precisam cobrir os olhos diante dele. Isaías, vendo aquilo, sente o peso da glória de Deus de uma forma avassaladora. O templo celestial treme, o som da adoração sacode as estruturas, e é nesse momento que o profeta, antes calado, rompe o silêncio com um grito de desespero. Ai de mim! Estou perdido! Por quê? Porque ao contemplar a santidade perfeita de Deus, Isaías vê o quão impuro ele realmente é. Ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, Isaías era um profeta. Ele usava a boca para anunciar as palavras de Deus. Mas mesmo assim, ele reconhece que seus lábios, sua ferramenta mais santa, estão sujos diante de um Deus absolutamente puro. A presença divina revela não apenas quem Deus é, mas também quem nós somos de verdade. Ninguém sai ileso ao olhar para o trono. E aqui acontece uma das cenas mais profundas da Bíblia. Um dos serafins voa até o altar, pega uma brasa viva com uma tenaz, um símbolo de purificação e juízo, e toca os lábios de Isaías. Veja, isto tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Esse gesto é tremendo. Deus não rejeita Isaías, ele o purifica. Ele não anula sua humanidade, ele transforma. A brasa viva queima sim, mas também liberta. A culpa é retirada, o pecado é perdoado. E tudo isso acontece antes de qualquer missão. Primeiro vem o encontro, depois a purificação.
e só então o chamado. É aqui que a narrativa muda de tom. Após a purificação, Isaías ouve uma voz ecoando pelo templo celestial. Não é uma ordem direta, mas uma pergunta poderosa. A quem enviarei? E quem irá por nós? Repare no plural. Por nós. Uma dica sutil da Trindade em ação. Deus não impõe. Ele convida, ele chama. E diante da pergunta, Isaías já não é mais o mesmo homem. Ele não hesita, ele não se desculpa. Ele não negocia. Ele apenas responde: eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa resposta é o ápice da transformação. Um homem impuro, transformado pela glória e graça de Deus, agora está pronto para ser instrumento nas mãos do Senhor. Ele se coloca à disposição sem saber qual será a missão. E aqui vem o ponto mais surpreendente. A missão de Isaías não era de sucesso aos olhos humanos. Deus o envia para pregar a um povo que não iria ouvir. Seus olhos estariam cegos, seus corações endurecidos. Isaías seria a voz do juízo, não do avivamento. E mesmo assim, ele aceita. Porque quando você vê Deus, o sucesso humano perde a importância. O que importa é obedecer, é servir, é ser fiel. Isaías capítulo 6 nos mostra uma jornada completa. Visão, convicção de pecado, purificação, chamado e missão. Essa passagem não é apenas sobre o passado. Ela é um convite vivo para todos nós. Quem vê Deus de verdade nunca mais é o mesmo. Quem reconhece sua impureza diante dele encontra perdão. E quem se deixa tocar pela graça se torna mensageiro da verdade. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você precisa estar disposto. O que Deus procura não é talento, é entrega. Não é performance, é santidade. Então, diante da voz que ainda hoje ecoa do céu, a pergunta continua. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta está no seu coração. Se você, assim como Isaías, está disposto a dizer, eis-me aqui, saiba que Deus ainda toca com brasas vivas, ainda purifica, ainda envia e ainda transforma o mundo por meio daqueles que o veem com olhos espirituais. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Que Deus o abençoe.